Bueno, Eduardo Savoy e Rafael Marques, porque o nosso primeiro tema, Timácio, é o seguinte: Campeonato Brasileiro. Vai começar nesse fim de semana e eu já quero levantar essa bola para vocês, porque eu acho que vai ser um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos. Vamos já jogar na tela aí a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem um entrevistado especial, um entrevistado campeão. Você vai entender quem vai pintar com a gente aqui. Tem a tabela do Campeonato Brasileiro que a gente vai observar e os jogos deste fim de semana. Tá aí, ó. Fortaleza e Atlético Paranaense abrem a competição no Castelão no sábado. O Coritiba também no sábado, um pouquinho mais tarde, 7h30, enfrenta o Internacional. E o Sport recebe o Ceará, fechando os jogos do sábado. Não estranhe, porque domingo tem menos jogos, né? Você não vai ter mais 7 jogos. A gente já vai explicar. Flamengo e Atlético Mineiro, Santos e Bragantino, os 2 jogos às 4 da tarde. Jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Virando a tela, Goiás e São Paulo, Grêmio e Fluminense. E aí para. Porque os outros 3 jogos estão adiados, porque o Bahia está na final do Campeonato Baiano, Palmeiras e Corinthians na final do Paulista. Então esses 6 times vão começar a competição com aquele asteriscozinho lá, quando pontuar menos um jogo, então não dá para pontuar nesse momento. José Eduardo Savoia, vai ser um campeonato realmente equilibrado pelo investimento que muitos fizeram, estão fazendo ainda, e nós vamos falar daqui a pouquinho muito sobre isso também, Savoia. E porque a pandemia deu uma equilibrada de forças. Tudo bem, Savoia? Tudo bem, meu querido Fabinho, companheiros, pessoal que acompanha debate final pelos canais Focus Esportes. Olha, acho as duas coisas. Primeiro que a pandemia, ela equilibra as forças, né, de uma certa forma, e também porque o grande favorito no papel, para mim, ainda é o Flamengo. Mas o Flamengo perdeu o Jorge Jesus, né? Então trouxe o Domenech, será que ele vai acertar? Então, o Flamengo chega também com alguns pontos de interrogação. Você tem o Grêmio, você tem o próprio Internacional, que é um time que deve ser respeitado. Você tem o Atlético Mineiro do São Paulo. O São Paulo fez milagre no ano passado com o Santos, perdendo mesmo bastante jogador. Então, eu acho que vai ser Atlético Mineiro, Fortaleza, Ceará. Tem muita equipe bem equilibrada. E o Bahia que deve responder positivamente também, eu imagino. E Rodrigo Bueno, eu estou na expectativa de 2 times nessa temporada. O Red Bull Bragantino, que foi uma das sensações no Campeonato Paulista, caiu na fase decisiva, mas na primeira fase foi muito bem. E o Coritiba, que mesmo tendo perdido o título para o Atlético Paranaense, vem mostrando um futebol diferente nas mãos de Eduardo Barroca. Tudo bem, Rodrigo Bueno? Tudo bem, Fábio, Ilan, Savoia, Rafa, com quem tenho afinidades ali na área de Bom Sucesso, temos algumas afinidades, né? Então, um prazer estar com ele. Eu sei que ele fez até uma propaganda bacana, estreia dele no debate final. Pô, ele já é da nossa casa há um tempão, né? Ele estava mais tempo que o Ilan, acho que no Foco dos Esportes. Depois o Ilan pode falar quando ele começou. Tá mesmo. Mas tudo bem. Mas é o seguinte, eu vou totalmente na contramão. Vou pegar Teixeira de Castro, que é uma mão só, e vou na contramão na Teixeira de Castro no que você falou. Porque o Campeonato Brasileiro vai ser dos mais desequilibrados de todos os tempos. Primeiro porque é ponto corrido. O Campeonato de ponto corrido é naturalmente desequilibrado. Olha, o Flamengo ganhou ano passado 900 milhões de reais aproximadamente de faturamento. Faturamento recorde do Flamengo. Como é que você vai comparar o Flamengo com o Atlético Goianiense? É claro que é um desequilíbrio enorme. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro não é como a Premier League, que é um campeonato de pontos corridos, mas que o campeão, o Liverpool, e o time da zona do rebaixamento ali, o Norwich, ganham mais ou menos, ou aproximadamente, muito perto. Há uma diferença muito pequena entre o que o primeiro e o último ganham. No Brasil, a diferença é absurda em todos os níveis. Em todos os níveis. Então, na parte financeira, clubes endividados, clubes mal administrados, clubes que acabaram de trocar de técnico, vários problemas. Então o Flamengo, ele está mas não é em outro patamar, ele está em outro universo, digamos assim, dentro desse campeonato. Então o único time, aparentemente, que pode se aproximar um pouco é o Atlético Mineiro, porque o Galo está fazendo investimento,
diferentemente da maioria, está fazendo investimento, Red Bull Bragantino também está, é verdade. Mas o investimento que ele faz é para ficar no meio da tabela. É para, quem sabe, com muita sorte, competência, ficar na zona da Libertadores. Mas o Flamengo deve nadar de braçada, a tendência é essa, é disparado o melhor time, não tem problemas, por exemplo, de grana, como tem o Corinthians no estádio para pagar um monte de boleto, o Santos, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, grandes clubes brasileiros, é cascata que tem 12 grandes que disputam o título, não tem isso há muito tempo, amigão. Vamos falar real, aqui é a verdade. Boa parte desses times grandes entram, na verdade, com medo de não cair. Aí vem, ai meu Deus, o Red Bull Bragantino está investindo, está se organizando. Ninguém acha que o Red Bull Bragantino vai ser campeão brasileiro, mas muita gente tem certeza que o Red Bull Bragantino não vai cair. E no lugar dele pode cair um grandão, um time tradicional. Então há um desequilíbrio absurdo no futebol brasileiro e pode ser que dê uma zebra na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, torneios de mata-mata onde a imprevisibilidade é maior. No Campeonato Brasileiro, vai ser o mesmo. Todo mundo, se a gente colocar aqui os nossos palpites, e junto com o Grupo Disney, o pessoal da ESPN está convidando a gente para fazer, vai dar a mesma coisa. Flamengo em primeiro, Galo em segundo, Palmeiras e Grêmio ali em terceiro, quarto. O resto, se tiver algum equilíbrio, é no meio da tabela ali, trocação de pontos. Mas muito distante do topo. Se a discussão é sobre título, não tem para ninguém. O Flamengo vai ser bicampeão. Bom, mas Campeonato Brasileiro não é só título, né? Tem uma série de conquistas dentro da competição. E a Premier League que você citou, Rodrigo Bueno, ela foi ganha pelo Liverpool com trocentas rodadas na frente, pelo Manchester City no ano anterior por trocentas rodadas na frente, mesmo com esse orçamento tão perto. Então a questão do Campeonato Brasileiro, quando eu trago o equilíbrio... Se tem desequilíbrio na Premier League, onde a divisão é muito mais justa, imagina no Brasil. Qual que é a chance do Coritiba, do Sport, ficar na frente do Flamengo? Brigar com o Flamengo? Mas eu não estou falando, Rodrigo, em nenhum momento, Rodrigo, eu levantei que tem 12 times para brigar pelo título. O que eu falo de equilíbrio é que você tenha clubes brigando ali até as rodadas finais. Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro, eu não sei de onde você tira essa certeza que ele vai ser vice-campeão, porque tem o São Paulo que ganhou com o Santos. Deixa eu botar o José Ilan nessa conversa aí, porque, ô Ilan, eu fui na contramão na Teixeira lá de casa que ele pegou, peguei o carro, fui na contramão pra cima do Bueno também, ô Ilan. Seja bem-vindo. Estou chegando aqui pela linha amarela para tentar botar ordem nisso aí. Fábio, boa noite para você, para o Savoia, para o meu amigo Rafael Marques. Seja muito bem-vindo ao debate final. Eu também acho que você já esteve aqui outras vezes. Você está esquecendo disso, Rafa. E um abraço para o Rodrigo Bueno também, meu vizinho. Olha, eu tendo a ficar mais próximo da opinião do Rodrigo Bueno, mas não vou tão assim ao extremo. Não acho que já não precisa nem começar o campeonato porque o bi é do Flamengo. Acho que não é por aí. Acho que o Flamengo começa o Campeonato Brasileiro de 2020 como franco favorito, o que é muito diferente de falar, já ganhou, vai ganhar, não tem para ninguém. Acho que é franco favorito. Eu não vejo esse abismo desse tamanho que coloca o Flamengo como campeão antecipado. Eu acho que há uma diferença bastante grande hoje entre o Flamengo e os outros times do futebol brasileiro. Os outros times que estão no primeiro escalão do futebol brasileiro. Vou citar neles aí Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. Vou citar esses três, que seriam, teoricamente, os times que poderiam concorrer com o Flamengo. Esses três, hoje, tem uma diferença ainda considerável, vou chamar de uma diferença grande para o Flamengo. Mas tudo isso é teoria de momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo, depois da pandemia, ainda não mostrou futebol também, né? Já teve lá 3, 4, 5 jogos pelo Campeonato Carioca, não jogou bem mesmo, nível 2019, não jogou bem nenhuma vez. Valia pouca coisa. Valia Campeonato Carioca, teve decisão, o Flamengo chegou a ser ameaçado na decisão, perdeu o segundo turno para o Fluminense, depois chegou até a jogar pior do que o Fluminense naquele primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, né, quando acabou ganhando o jogo num contra-ataque. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa? Alguma coisa, sim. Alguma coisa pode ser tirada disso aí. E a minha mensagem que eu tiro é o seguinte: o Flamengo não é essa seleção que vai jogar sozinha, vai jogar automaticamente por música, independentemente de seus jogadores correrem, estarem num dia bom, terem um treinador que consiga entender, que tenha química com esse time. Então, esse time que não jogou bola depois da pandemia ainda era o time do Jorge Jesus.
não jogou porque estava desmotivado, porque o Jorge Jesus ia embora, porque havia o tititi lá nos bastidores de que o treinador estava indo embora? Pode ser, não sabemos, né? Isso não ficou esclarecido exatamente se o Flamengo jogou menos do que poderia, porque havia toda aquela situação do Jorge Jesus poder estar indo embora. Eu já vi outros grandes times, em algum momento, começarem a dar defeito, começarem a ratear. Não acho que vai acontecer isso com o Flamengo, porque a diferença é grande, porque o time tem muita qualidade, porque está chegando um treinador que, embora não seja muito experiente como treinador, na função principal de treinador, é um cara qualificado, ninguém se torna braço direito e homem de confiança do Guardiola por 10 anos à toa ou por acaso. Claro que o Domenech é um cara qualificado. Agora, vai dar certo no Flamengo? Isso é outro departamento, né? Ele tem que chegar, entender a cultura do futebol brasileiro, entender a cultura do Flamengo, se adaptar a ela. Às vezes, a gente já tivemos aqui no Brasil outros grandes treinadores, outros profissionais com capacidade comprovada que, por algum motivo ou outro, não se adaptaram rapidamente. Então, o Jesus deixou o sarrafo no Flamengo muito alto. Essa é a verdade, né? Quando ele chegou, o sarrafo estava ali mais ou menos alto. O Abel não conseguia encontrar a forma ideal do time jogar, a torcida não estava satisfeita, mas o Flamengo tinha sido campeão carioca, tinha se classificado em primeiro lugar no seu grupo na Libertadores, mesmo sem render o que poderia render. O Jesus pegou esse sarrafo, levantou muito. Então a gente imagina que a torcida do Flamengo está nessa expectativa, está nesse otimismo, e qualquer coisa vai ficar boa para a torcida. Eu acho que não. Eu acho que o nível de exigência da torcida do Flamengo hoje é altíssimo. É nesse nível do sarrafo. Então não consigo imaginar que o Domenech tenha, por exemplo, um começo de trabalho no Flamengo que não seja dos melhores, que tenha resultados com altos e baixos. Aconteça, por exemplo, algum tipo de revés no Brasileiro, ou ele não esteja na liderança depois de 5, 6 rodadas. Não consigo enxergar isso como algo que vai ser aceito de uma forma fácil pelo torcedor do Flamengo. Repito, hoje o torcedor do Flamengo é muito exigente e não adianta a gente falar, olha, pode dar certo ou pode não dar certo. Não, a torcida do Flamengo está esperando muito do Domenech Torrent. Está esperando que o nível do Jorge Jesus seja mantido. Pode desandar em algum momento? Pode. Ano passado, quando o Campeonato Brasileiro começou, o Palmeiras assumiu a liderança, botou o chicote embaixo do braço e parecia que até o fim. O Filipão não perdia 400 rodadas. De repente, depois da parada para a Copa América, a coisa desandou, o Flamengo apareceu, surgiu, ultrapassou e não perdeu mais a liderança. Então, futebol, já vi de tudo. Mas, repito, só para concluir, o Flamengo é sim muito favorito, acho que tem uma diferença considerável, mas tem uns 3 perseguidores ali, 3 ou 4 perseguidores, que, a meu ver, se encaixarem, tiverem numa temporada em que as coisas deem muito certo e no Flamengo não deem tão certo como deram em 2019, não vejo por que o Flamengo não possa ter seu título ameaçado. Nosso estreante Rafael Marques, que fez uma propaganda nas redes sociais, quer participar do debate final. Muito bem-vindo, Rafa. Você está na linha do Rodrigo Bueno, é Flamengo e o resto vai brigar lá embaixo com muita distância? Ou você enxerga um equilíbrio, times que podem chegar para tumultuar mais esse Campeonato Brasileiro e não ficar sem graça com antecedência? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim. Fábio, Ilan, Savoia, Rodrigo, os amigos conectados com a gente aqui no debate final. É a primeira vez no debate final, posso comprovar, eu já sou de casa no Expediente de Futebol há algum tempo. Digamos que eu estou na Rua Bom Sucesso, viu, Fabinho? Entre a Cardoso de Moraes e a Teixeira de Castro, eu estou ali no meio, nem tanto em cima da opinião do Rodrigo Bueno, nem tanto em cima da sua abordagem, perdão, porque eu considero o seguinte, o Campeonato Brasileiro, como toda competição, independentemente de ela ser de pontos corridos ou não, mas até as competições de pontos corridos, elas são mais fáceis de você estabelecer esse juízo de valor. Todo campeonato, antes de começar, tem favoritos. Você pode botar 1, 2, 3, até 5, 10, quantos você quiser. Não está escrito em lugar nenhum que você tem que estabelecer lá um favorito ou 2 favoritos. Eu não teria a ousadura, parafraseando o Felipe Melo, do José Ilan, de dizer que o Flamengo é o franco favorito, mas eu continuo dizendo que o Flamengo é favorito. E eu só não coloco o franco por 2 aspectos. Primeiro porque, mesmo se o Jorge Jesus tivesse permanecido,
O Flamengo já era um time que todo mundo conhecia, né? Já entra no Campeonato Brasileiro com as suas peças conhecidas, com o seu jeito de jogar consagrado, estudado pelos adversários. Então, o nível de dificuldade, naturalmente, iria aumentar um pouco. Além disso, tem a troca do treinador, o segundo aspecto. E toda troca, como o próprio Domi disse quando chegou, ela demanda um certo tempo de adaptação para ele. E, claro, ele não vai fazer muitas mudanças de cara, mas ao longo do trabalho dele vai implementar os seus conceitos, o que é altamente legítimo. O torcedor do Flamengo, a médio prazo, vai ver um time provavelmente jogando com as mesmas peças, uma ou outra alteração, mas de uma maneira diferente. Um futebol mais posicional, sem aquela intensidade com as linhas altas que o Jorge Jesus tanto apregoava e tanto exercia no dia a dia enquanto técnico do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo é o favorito, sim, e há vários times que podem brigar lá em cima. O Atlético Mineiro com o São Paulo pode brigar lá em cima, a dupla Grenal pode brigar lá em cima. Está todo mundo falando do Grêmio porque venceu o Grenal de ontem, mas o Cudê, esse ano com o Inter, só perdeu para o Grêmio. Venceu os outros jogos e jogando muitas vezes o futebol, no meu entendimento, mais convincente e vistoso que o time do Renato. Então eu mantenho o Internacional entre os times que podem fazer uma boa campanha. Você tem aí o Palmeiras, que tem um baita elenco. Eu não descarto o São Paulo do Fernando Diniz, longe disso. Teve tempo para trabalhar, é um modelo de jogo que vinha muito bem antes do início da pandemia. E sobre as duas equipes do momento que você pontuou, Fábio, o Coritiba e o Bragantino, ouso dizer que eles não vão sofrer. São times que vão ficar ali atrapalhando no meio de trabalho, podem até beliscar uma pré-Libertadores e tal. Não serão times que brigarão contra o rebaixamento, mas não vejo fôlego para ganharem o Campeonato Brasileiro. E só para não deixar de perder o gancho inicial, todo mundo fala muito da Premier League, né? O Rodrigo Bueno falou sobre a questão da distribuição. Sempre que se fala da Premier League, eu não consigo não lembrar que a Premier League foi uma competição criada nos moldes, tendo como referência o antigo Clube dos 13. Ou seja, a gente criou um modelo, não assinou a patente e destruiu o próprio modelo. Para o torcedor, é muito difícil, muitas vezes, você dizer isso e ele assimilar, porque o torcedor quer ver o seu time forte e dane-se os adversários. Só que o melhor para o produto é que todos tenham minimamente recursos capazes de tornar a disputa um pouco mais equiparada. E o Flamengo já é maior em termos de marca, de nicho de torcida, já conseguiria, naturalmente, patrocínios com valores mais altos, o sócio-torcedor muito mais elevado. O Flamengo tem outras formas de ganhar dinheiro. Eu também acho que a diferença do que se paga em termos de cota do Flamengo para o Atlético Goianiense não deveria ser tão alta assim, Fábio.